pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem-vindos à minha sala, ao meu cantinho. Vamos falar sobre perdão? Antes de começar, te inscreve no canal aí, faz favor, dá uma moral, curte o videozinho, compartilha com as pessoas, tá? E comenta aí, vai colocando os comentários. Há tempo que eu tô prometendo, há tempo mesmo, já faz um bom tempinho que eu tô prometendo gravar um vídeo sobre perdão. Tem várias pessoas que perguntam sobre isso no Instagram. Geralmente os vídeos aqui são fruto do Instagram, né? Caixinha de perguntas, mas esse aqui mais do que nunca, ele vem de perguntas do Instagram e também dos aconselhamentos que eu tenho feito, e muita gente pede uma explicação sobre o perdão. E olha como eu tenho visto gente que entende errado esse assunto. Então, se ficar um pouco longo o vídeo, me entenda, eu vou tentar fazer em mais de um daí. Mas vamos tentar resumir o máximo que der. Mas eu quero pelo menos que a gente entenda o básico, o necessário para a vida cristã, beleza? Nós temos algumas passagens bíblicas que nos ajudam a entender e eu quero analisar algumas, pelo menos as principais, que vão nos dar um norte para isso. Eu tomei nota aqui, eu fiz um rascunho, um esboço, e eu vou usar isso aqui. Então, eu quero começar dizendo o que é o perdão, tá? Em primeiro lugar, o que é o perdão? O perdão é uma decisão. O perdão é uma resolução. Como Jay Adams diz, o perdão é uma promessa. O que é o perdão? É tu decidir, é uma decisão. Tu decide não mais levantar acusação contra quem ofendeu. Isso é o perdão. Não ser levantada acusação, a dívida, né? Como Jesus menciona lá na oração do Pai Nosso, essa dívida, é o cancelamento dessa dívida, é não levantar mais acusação. Por que acusação? O pecado, ele é uma ofensa. Quando nós pecamos contra alguém, nós criamos uma dívida. É por isso que nós tivemos uma dívida cancelada. É o que Paulo vai dizer, que Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Essa dívida, ela é provocada pelo pecado. Quando nós pecamos contra alguém, ou alguém peca contra nós, está sendo aberta ali uma dívida. Essa ofensa gera uma dívida. E o perdão, ele é o cancelamento dessa dívida. Ele é zerar, quitar aquilo ali. É isso que nós aprendemos biblicamente. Jesus cancelou esse escrito de dívida contra nós. Nós imitamos o perdão de Deus. Deus é o perdoador e nós imitamos Ele nisso. Então, o perdão, ele é o quê? Ele é uma reação positiva contra a ofensa. Ele não é uma reação negativa contra o ofensor. É por isso que há muita gente amargurada. A reação negativa contra o ofensor, tu guardar aquilo ali, tu não perdoar ou não saber como é o perdão e ficar com aquilo ali, isso gera amargura. E isso faz com que continue aquela dívida, continue pesando aquela acusação. Então, a reação negativa é que provoca essa amargura. Nós não agimos assim. Nós agimos com uma reação positiva contra a ofensa. É essa a nossa postura diante de um pecado. Então, nós não levantamos a acusação. E aqui envolve três caminhos. Se tu ouvir uns gritos ao fundo, tem as crianças brincando lá fora. Então, não estranha. Segue prestando atenção aqui. Então, o perdão é não levantar acusação diante de Deus, diante das pessoas e diante de nós mesmos, na nossa memória, na nossa mente. Nós não levantamos a acusação lembrando diante do Senhor do pecado que foi cometido contra nós quando nós perdoamos. Alguém pecou contra nós e nós perdoamos. Nós estamos nos comprometendo, nós estamos decidindo de não mais lembrar em forma de acusação aquele pecado. Nós não mais clamaremos ao Senhor como o salmista, por exemplo, que pede contra os inimigos, pedindo que Deus puna os inimigos. Nós não levantamos mais acusação diante do Senhor contra a pessoa que nos ofendeu. Nós não levantamos mais acusação diante das pessoas contra quem nos ofendeu. Por exemplo, alguém cometeu um pecado contra mim
Agora, quando eu estou conversando com as pessoas, eu estou num grupo de amigos e alguém menciona essa pessoa que me ofendeu, eu vou lembrar esse pecado dela contra mim? Não farei isso. Eu não vou acusá-lo diante das pessoas. E também diante de mim. Quando vier a lembrança daquele pecado, eu não mais lembro daquilo como acusação. Aquela acusação, aquela dívida, aquele pecado já foi perdoado, já foi pago. Por isso é que nós confiamos na justiça de Deus. E eu vou retomar isso daqui a pouco. Então, nós lembramos do texto de Hebreus 8:12, em que Deus fala, né, que contra a nossa iniquidade Ele agiria com misericórdia e do nosso pecado Ele jamais lembraria. E o texto diz exatamente assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus é um Deus onisciente, né? Nós concordamos que Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Não há nada que escape do conhecimento de Deus. Ele conhece todas as coisas. Logo, não tem como Deus esquecer. Deus não esquece de nada. Tudo está diante dele, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Tudo está diante do Senhor, em sua memória, diante de seus olhos. Logo, quando Deus diz que dos seus pecados jamais me lembrarei, é porque Deus está optando por não lembrar daquilo ali. Deus está dizendo: esse teu pecado não pesa mais como acusação contra ti mesmo. Esse teu pecado não está mais pesando, ele já foi pago. Logo, eu não te vejo mais com base nesse pecado, eu te vejo com base na justiça que Jesus pagou por ti. É isso que Deus faz. Nós agimos assim também. Quando alguém peca contra nós, nós decidimos ver em Jesus o pagamento desse pecado que foi cometido contra nós. É isso que nós entendemos. É com base no perdão de Deus que nós agimos. E é isso que Paulo fala aos Efésios, né? Capítulo 4, pelo versículo 10, 11, 12, por ali, não lembro exatamente. Efésios, lá pelo capítulo 4, Paulo diz assim, que nós devemos perdoar assim como nós fomos perdoados. Capítulo 4, perdão, não é 12, é 32. Paulo diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, o nosso perdão é como também Deus em Cristo nos perdoou. O perdão que nós concedemos, ele é com base em Cristo. É isso. Nós descansamos na justiça de Cristo, na justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o perdão é isso, é uma decisão. Nós decidimos não mais lembrar em forma de acusação daquele pecado cometido. E quando nós pedimos perdão, porque nós também pecamos, nós pedimos perdão, e quando nós recebemos perdão, estamos sendo lembrados, garantidos, estamos recebendo uma palavra de garantia de que aquele nosso pecado não mais será lembrado em forma de acusação. Em segundo lugar, o perdão, ele não procede de uma grande fé. O perdão não, mesmo que os discípulos tenham pedido, né? Lucas, capítulo 17, é bem claro quanto a isso. O perdão, ele não procede de uma grande fé, mas sim de obediência. Jesus é bem claro com isso quando ele fala sobre o perdão lá em Lucas 17. Não é com base numa grande fé, mas sim com base em obediência. Nós não precisamos, então, crer muito, apesar de que isso é bom, não estou negando. Mas o perdão, para nós concedermos, não precisa necessariamente ter uma grande fé, ser um grande homem, uma grande mulher de fé. Basta ser obediente. Nós, então, perdoaremos. E Efésios 4:32, versículo que eu acabei de ler, é um mandamento, né? Paulo manda perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Ou seja, não há opção. O cristão tem que perdoar. O perdão é algo obrigatório para o cristão. Em terceiro lugar, então, o que o perdão não é? No que o perdão não implica necessariamente? Em primeiro lugar, o perdão não é uma emoção. Muitos dizem, né? Eu não sinto de perdoar, eu não sinto que perdoei. O perdão não é uma emoção, a gente não sente, a gente pratica. Ele envolve um processo, obviamente, mas ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma questão de prática, ele é algo a ser feito. E é assim que nós entendemos o perdão. Em segundo lugar, ainda o que o perdão não é, ou no que ele não implica,
é em absolvição. Quando nós perdoamos, não quer dizer que a pessoa foi absolvida ou não pelo nosso perdão. Ela foi absolvida com base na justiça de Jesus, mas aquele pecado dela foi punido em Jesus. Ou seja, o pecado, a prática que exige perdão, que demanda um perdão, ela não necessariamente foi absolvida, ela foi punida, mas em Jesus. Por isso, o perdão ele não é uma absolvição. A absolvição está ligada com as consequências do pecado. Isso Jesus resolveu. O perdão ele está ligado com a nossa relação para com a ofensa. É isso que se trata o perdão. Outra coisa, perdão não é esquecer. Perdão, teve alguém que disse, eu não lembro quem foi agora, e eu não lembro exatamente a frase, mas foi mais ou menos assim. Perdão é lembrar sem sentir dor, ou lembrar sem se magoar, alguma coisa assim. E não é, o perdão não é esquecer, nós vamos lembrar e aquilo entristece, mas nós ao mesmo tempo lembramos da justiça de Cristo e isso nos alegra. O perdão não é esquecer, nós não esquecemos algo que foi feito, nós tentamos, nós vamos lutar para que dia após dia essa ofensa não seja mais trazida à nossa memória, nós vamos comandar, nós temos que reger os nossos pensamentos para que isso não fique nos martelando a mente, mas, eventualmente, quando isso for lembrado, não quer dizer que nós não perdoamos. Não quer dizer, porque o perdão não é esquecimento. O perdão é uma decisão. Quando vier isso à mente, nós vamos lembrar, não, mas eu perdoei. E vamos fazer de tudo para que esse pensamento não fique mais em nossa mente. Assim como ainda Paulo em Filipenses, ele diz, né, que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro esteja em nosso pensamento. Assim, ali nós entendemos que nós temos que comandar os nossos pensamentos. Nós mandamos nos nossos pensamentos. Nós não somos reféns deles. Outra coisa, o perdão não é uma negação. Por exemplo, se alguém pede perdão, a pessoa responde, não foi nada. Foi sim. Senão Jesus não teria ido para a cruz. Senão Jesus não teria pago por aquilo ali. O perdão não é uma negação. O perdão é algo sim. Resultou em morte, resultou em sangue. Então o perdão ele é uma confirmação de que houve uma ofensa, mas ao mesmo tempo é também algo que nos lembra o sacrifício de Jesus. Outra coisa, perdão não é confiar, ou não implica em confiança. Quando alguém peca contra nós, ou nós se pecarmos contra alguém, ao pedirmos perdão ou ao perdoarmos, não quer dizer necessariamente que há um restabelecimento da confiança. Às vezes vai ficar por um bom tempo uma falta de confiança ou um restabelecimento demorado da confiança, porque a confiança é assim, ela é demorada para se conquistar, ela é conquistada. A confiança não deve ser entregue incondicionalmente. Então, quando nós concedemos perdão, não quer dizer que voltamos a confiar de imediato. Assim como quando nós pedimos perdão, não quer dizer que a pessoa já voltou a confiar em nós de bate-pronto. Não é isso. Nós temos que ter essa mentalidade. E, por último, ainda nisso, o perdão não é ou não implica em reaproximação. Quando nós perdoamos, nós não estamos dizendo para a pessoa que vamos voltar a conviver de forma próxima, vamos voltar a frequentar a casa um do outro. Se acontecer, que bom, mas não quer dizer que necessariamente exige isso, não implica nisso. O perdão ele é uma reconciliação. Quando há pedido e concessão de perdão, ali há um restabelecimento da comunhão, há uma reconciliação. No entanto, isso não é reaproximação. Se alguém pecou gravemente contra uma pessoa, muito bem pode-se acontecer de que nunca mais se reaproximem. Há amizades que são desfeitas às vezes e o perdão ele acontece, mas não quer dizer necessariamente que aquela amizade vai continuar de onde parou. Às vezes as pessoas não mantêm mais um convívio e isso não quer dizer que está errado. Pelo contrário, se foi algo que quebrou a confiança, algo grave, às vezes é até melhor que se mantenha um distanciamento. Às vezes a busca da piedade exige
com que nós nos mantenhamos afastados de alguém, seja quem pecou contra nós, ou se nós pecamos contra essa pessoa. Em quarto lugar, grava aí, e eu tô com o meu cachimbo aqui só para lembrar para ti que tu tem que me perdoar por isso. Em quarto lugar, o que implica então? Qual é o resultado do perdão? Em primeiro lugar, o perdão então ele é uma dívida cancelada. Eu falei lá no começo, né? Nós cancelamos uma dívida quando concedemos o perdão. E aquela dívida que nós temos contra a pessoa contra quem nós pecamos, aquela dívida que há contra nós, ela também é cancelada quando nós recebemos o perdão. E ainda no que implica o perdão, ele é o abandono da vingança. Quando nós não perdoamos, nós estamos agindo com vingança, nós estamos nos vingando, nós estamos agindo com maldade. Ou seja, nós perdoamos. Por que o cristão tem que perdoar? Porque ele não se vinga, a vingança pertence ao Senhor. Por isso que Deus puniu Jesus na cruz. Por isso que Jesus pagou pelos nossos pecados, aqueles que creem nele. A vingança pertence ao Senhor, Deus fala. E nós agimos com base nisso. Então nós abrimos mão da vingança e confiamos na justiça de Deus. Nós abrimos mão de nos vingar, de desejar o mal ao próximo ou a punição por aquele pecado nele, e confiamos que essa punição caiu sobre Jesus. E isso, confiando nisso, faz com que nós nos contentemos, faz com que nós estejamos satisfeitos em Deus, sabendo que Deus é justo, e nós confiamos nessa justiça. Se Deus está satisfeito com isso, quem somos nós para não estarmos? Por isso que é um grande erro quando nós dizemos que perdoamos alguém, mas continuamos dizendo assim, mas aquela pessoa não pagou por isso, não pagou pelo que fez, ou continuamos desejando que ela sofra alguma coisa, ou enfim, continuamos com uma ânsia de ver aquela pessoa pagar, sofrer, ou sofrer alguma consequência pelo que cometeu. Isso é vingança. Nós temos que confiar em Deus, crendo que Deus é justo o suficiente para não deixar aquele pecado impune, seja contra a pessoa, seja em cima de Jesus na cruz, certo? E o não perdoar é tão grave, é tão complicado para o cristão, que não perdoar é pecado. Ou seja, não perdoar coloca o ofendido como ofensor, inverte o papel. Ou seja, quando o cristão peca e ele vai e pede perdão ao próximo, ele está colocando o ofendido como, digamos assim, contra a parede. Quando o ofendido diz não, ou quando o ofendido simplesmente não age com base nesse perdão, ele está sendo então um ofensor. Aí ele passa a ser o pecador, passa a ser quem está agindo em erro com relação ao próximo. É muito sério isso, é muito grave isso, porque o perdão ele é uma confiança nessa justiça de Deus, crendo que Deus puniu em Jesus. Confiar, ter fé em Deus, exige de nós nos contentarmos em saber, em confiar em Deus, de que Deus vai punir aquele pecado na pessoa ou em Jesus. E isso exige de nós, quando alguém nos pede perdão, dizer: está bem, está perdoado. É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo isso. Deus, em sua sublime majestade e soberania, ele colocou algo tão simples, mas que implica em tamanha gravidade quando agimos com base, com erro nisso. É coisa de louco. E, então, ainda no que o perdão implica ou naquilo que ele é, o perdão é um processo. Por quê? Porque mesmo que uma dívida contra mim foi cometida uma vez apenas, um pecado contra mim, uma ofensa, ainda assim, eventualmente, quando eu me lembrar disso, eu tenho que lutar contra aquele pensamento acusativo. Eu tenho que fazer uma grande luta, um grande empenho para que aquele pensamento não fique gerando acusação em mim. Eu tenho que lutar para que aquele pensamento seja dissipado, saia da minha mente. Ao mesmo tempo que o processo envolve também, às vezes, perdoar mais de uma vez. E é o que Jesus fala. Eu citei Lucas 17.
Jesus fala lá que se alguém vier e pedir perdão a nós 7 vezes, nós temos que perdoar as 7 vezes. Então, nós temos que perdoar. Isso é, às vezes, ruim, dolorido, mas é necessário. Quinto lugar. Vai anotando aí. Quinto lugar. Vamos complicar um pouquinho mais. Tem que pedir perdão? Agora que o bicho pega. Por quê? Porque basicamente há 2 times aqui. Uns dizem que não precisa pedir, a pessoa tem que perdoar. E eles vão dizer, tu tem que perdoar, perdoa o teu irmão, perdoa quem pecou contra ti. Outros vão dizer, não tem que perdoar, tem que ser pedido, o perdão tem que ser solicitado. Tu quer saber a minha opinião? Eu penso que sim. Eu acho que o perdão tem que ser pedido. Aliás, deixa eu tentar explicar um pouco mais. Eu não acho que ele tem que ser pedido. Eu penso e confio biblicamente que sim. Em Lucas 17, que eu citei, versículos 3 e 4, Jesus fala assim, que quando um irmão pecar contra nós... Deixa eu ler, vamos ler, é mais fácil com a Bíblia aberta, né? Eu prefiro trabalhar com a Bíblia aberta. Lucas 17, 3 e 4. Tenham cuidado. Se o irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Ou seja, se 7 vezes esse irmão vier dizer que está arrependido, eu devo lhe perdoar. E ainda assim, quando esse irmão não vem, versículo 3 está dizendo, repreendam, tu tem que ir até a pessoa. É o que Jesus falou em Mateus 5, Mateus 18, se tu tem algo contra o teu irmão, vai ter com ele. Se teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele. Em todos os casos, tu tem que ir ter com ele. Tem uma frase muito legal que é do Jay Adams, e ele diz assim, o ideal bíblico é quando os dois se encontram no meio do caminho. Houve uma ruptura na relação, houve um pecado, uma ofensa. Os dois se deram conta. Os dois são cristãos e amam Jesus. Os dois se deram conta. Então os dois vão ir ter com o próximo. Logo eles se encontram no meio do caminho. É lindo demais isso, né? E por que eu acho que o perdão tem que ser pedido? Porque Jesus falou, se o teu irmão vier até ti dizendo que está arrependido, tu tem que perdoar. Então, Jesus disse, se ele for até você, eu entendo com base nesse texto, de que o perdão tem que ser pedido. Mas, vamos lá, vamos lidar com o real, vamos lidar não com o ideal, vamos lidar com o real. Pode ser que alguém nunca nos peça perdão, e aí? Eu não vou perdoar? Aí é que entra a questão, é aí que a grande diferença está aqui. O time que diz que tu tem que perdoar vai dizer, não, tu perdoa igual. Quando a pessoa vier te pedir perdão, tu só vai avisar ela que ela já está perdoada. E outros vão dizer, e aqui eu estou um pouquinho mais nesse time, mas não brigo por isso. Tem que ficar claro que eu não brigo nisso aqui. Eu concordo com os dois, eu estou dentro dos dois, eu dou high five com os dois times e tamo junto. Mas eu acho que, e eu concordo um pouquinho mais com esse lado, eu falei, o perdão ele é uma predisposição. Por quê? Porque Jesus disse, né, que se o irmão vier pedir perdão, logo eu tenho que perdoar. Mas esse perdão ele será confirmado, será concedido de fato quando houver o pedido. Ou seja, eu tenho que haver uma disposição, eu tenho que ter uma predisposição. E é isso que nós mudamos quando somos convertidos, a nossa natureza muda. Quando nós somos convertidos a Jesus, quando nós temos então o Espírito Santo mudando o nosso coração é transformado, nós passamos a ter um coração perdoador. Nós passamos a ter uma natureza perdoadora, como Deus. Por que Deus só perdoa quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa muda sua natureza? Porque é necessário que haja uma transformação, correto? Um novo nascimento. Logo, a partir daquele momento, quando o Espírito Santo age na pessoa, mudando a natureza dela, aquela pessoa já não está mais em condenação. Logo, e a Bíblia fala isso para nós, é quando houve o arrependimento, o convencimento do pecado. E isso é, na salvação, digamos, um pedido de perdão. Por que eu não brigo dizendo que tem que pedir perdão e se não pedir, não é concedido perdão?
Porque eu acho que isso vai muito mais próximo do rancor, da amargura, do que de um entendimento bíblico de conceder o perdão. Então eu sou um pouquinho mais, eu penso um pouquinho mais do lado de que sim, tem que pedir. E se a pessoa não pede perdão, não que tu não concede, mas tu tem uma natureza perdoadora, a ponto de que quando ela vem pedir perdão, tu está pronto a perdoar. Entende? Na prática, o que muda? Para mim, nada. Tanto tu dizer, não, tu já está perdoado, quanto dizer, tá bem, eu te perdoo, dá na mesma. Eu só acredito que é necessário, e aqui é que tem que ter um entendimento, de que a pessoa que pecou tem que ir ao próximo. Aqui é que está a diferença. O perdão, ele é incondicional para quem perdoa. Para quem perdoa, ele é incondicional. Não depende da pessoa estar ou não arrependida, até porque no momento nós não temos como saber disso. O arrependimento, ele é com base nos frutos de arrependimento. Logo, nós não temos como dizer se a pessoa foi de fato arrependida nos pedir perdão. Logo, nós concedemos o perdão de bate-pronto. Ou seja, ele é incondicional. Mas para quem pede perdão, para quem ofendeu, ele é condicional. Tem que pedir. Então, é por causa disso que eu entendo. E aqui é uma questão de entendimento. Por quê? Por que eu penso assim? Porque é muito fácil nós pensarmos no perdão quando nós nos sentimos o ofendido, quando nós pensamos como o ofendido. É muito fácil, não, eu vou perdoar. É muito fácil para mim dizer, não precisa pedir perdão, eu perdoo. Mas quando nós somos os ofensores, nós temos que lembrar que Jesus mandou pedir perdão e ter com o próximo. Ou seja, para quem pede perdão, é algo necessário, é algo exigido também. Assim como se exige o perdão para quem tem que perdoar, também é exigido ao ofensor que peça perdão. Então, em que casos não haverá pedido de perdão? Quando a pessoa morre. Em primeiro lugar é isso, quando a pessoa morre não tem como pedir perdão. Aquele perdão não vai mais ser pedido. Segundo lugar, quando tu perde o contato total com a pessoa se mudou, foi para outro país, tu perdeu o telefone, não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem nada. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas vamos jogar com o campo real. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Te imagina estando numa situação do dia a dia, de igreja, de família, enfim, em que tu peca contra alguém, ou alguém peca contra ti. É muito fácil acharmos o maior número de desculpas para não ir pedir perdão. Não, acho bom não ir porque vai gerar mais atrito. É bom não pedir perdão, é bom nem ir. Eu já perdoei, ou então ele tem que me perdoar, sabe? A gente lida de forma leviana com o perdão. Quando Jesus está dizendo que se o teu irmão pecar contra ti, tu tem que repreendê-lo. Se ele se arrepender, perdoe-o. E se o teu irmão for até você pedindo perdão, tu tem que perdoar. Ou seja, de qualquer forma, deve haver um encontro. Deve haver um encontro. Nós não temos como escapar disso. Seja nós os ofendidos, ou sejamos nós os ofensores. Nós temos que ir até a pessoa. Não tem como escapar disso. A não ser nos casos que eu falei. Perdeu o contato total, morreu. Mas, fora isso, a gente tem que ir. Nós temos que dar a cara a tapa. O pecado tirou o sangue de Jesus. E nós não vamos ir até uma pessoa por vergonha? Por causa disso ou daquilo? Não, né? Cristão não pode lidar desse jeito. O arrependimento, a resolução daquele problema tem que nos movimentar, tem que nos mover. Então nós temos que levar a sério isso. Nós temos que levar a sério tanto o pecado quanto o restabelecimento da comunhão, a reconciliação, o perdão. Nós temos que levar muito a sério. Isso não é brincadeira. Levou o nosso Senhor para a cruz. Levou o nosso Senhor à cruz. Tirou o sangue das veias do nosso Senhor. Isso não é brincadeira. Então pense bem quando tu estiver lidando numa situação que exige perdão. Tanto se tu tem que pedir perdão, quanto se tu tem que conceder o perdão.
Entendido, pessoal? Sexto lugar, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Agora não é com relação a pedir ou não perdão. Agora é com relação a não cristãos. E aí, nós perdoamos os não cristãos? Tem dois times também. Tem quem diz que sim, tem quem diz que não. Quem diz que sim, é beleza. Esse cara diz não, perdoa igual. Jesus mandou perdoar, tu perdoa. A Bíblia manda perdoar, tu tem que perdoar. Já outros vão dizer que não. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e as trevas. Ou seja, quem não é cristão não está em Cristo. Não é regido pelo Espírito Santo. Logo, nós não temos comunhão. O perdão, ele restabeleceria aquela comunhão. Logo, tu não perdoa. Tem esses dois lados. Quer saber a minha opinião também? Eu acredito que tu usa isso como missão. Usa essa oportunidade. Primeiro, não cristão a princípio não pede perdão, mas vamos considerar que há, e realmente há. Eu já vi alguns casos de exceção, mas já vi em que o não cristão ele simplesmente diz perdão, ou a maioria diz, inclusive cristãos, diz me desculpa. Tu usa isso como uma oportunidade. Tu tem que usar isso. Paulo disse para pregar a tempo e fora de tempo. Nós fazemos isso. Imagina então uma situação em que um não cristão faz alguma coisa, uma ofensa contra ti, e ele vem te pedir perdão. Tu vai dizer pra ele, sim, eu te perdoo, beleza? Tá tranquilo. Não. Mas tu vai dizer, não te perdoo, porque não muda nada na tua vida, tu tá indo pro inferno igual. Não. Tu não faz isso também. O que tu faz? Tu usa como missão. Tu vai evangelizar a pessoa usando essa situação. Tu diz, olha, eu te perdoo, mas eu quero te encorajar a conquistar, a ir atrás do grande perdão, o perdão do qual procede todos os outros perdões. Ou seja, ir atrás do perdão de Deus, clamar ao Senhor. Por quê? Porque eu posso perdoar agora. Eu posso, não tem problema nenhum, considere-se perdoado. Mas tem que ter a noção de que se tu não tiver o perdão de Deus, o grande perdão, não vai mudar nada para ti na eternidade. É Deus, o grande perdoador, que tem que primeiramente te perdoar. E eu gostaria que tu pensasse nisso. Isso que tu fez é pecado. E esse teu pecado não é tu pedindo perdão que vai te salvar. Nós não somos salvos com base naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Nós somos salvos por causa do grande perdoador. Jesus morreu na cruz por pecadores, por pessoas que precisam pedir perdão. Eu te aconselho a ir a Ele, peça perdão a Ele. Por mim, tu já está perdoado, mas em última instância isso não vai mudar enquanto tu não tiver o perdão de Jesus. Entende? Tu usa isso como missão, usa isso como uma oportunidade para evangelizar as pessoas. Sétimo e último, considerações finais sobre perdão. Em primeiro lugar, nós temos que ver o ofensor, mesmo que aquilo nos doa, mesmo que aquilo nos machucou, mesmo que aquilo causou feridas em nós, o ofensor, não a ofensa, o ofensor nós temos que ver como um instrumento de Deus. Foi isso que Davi fez. Lembra quando Simei, se eu não me engano é Simei está apedrejando ele, Davi está fugindo de Absalão, e Simei, o descendente de Saul, está apedrejando ele, amaldiçoando. Davi diz o quê? Davi diz, deixe-lhe que amaldiçoe, foi o Senhor que lhe ordenou. Davi está vendo ali o homem que está pecando contra ele, uma ofensa contra ele, mas ele está entendendo que ele está agindo com base como um instrumento de Deus. Ele está vendo naquele homem um instrumento de Deus. E, quanto à ofensa, nós devemos lembrar que a ofensa, ela faz parte do plano de Deus. Foi o que José fez. Quando José se revela aos seus irmãos, ele diz, não foi os irmãos que mandaram ele ao Egito, primeiramente. Foi Deus. Para quê? Para salvar vidas. Ou seja, José está pegando toda aquela ferida, toda aquela ofensa, todo aquele pecado cometido contra ele e está dizendo que isso aqui fazia parte do plano de Deus. E ele vê aquilo tudo como parte do plano do Senhor. E ele age com base nisso. Certo? Então o perdão, ele é uma arma. Ele é tanto um presente que Deus deu à igreja, para nós lidarmos uns com os outros, confiando na justiça de Jesus, quanto ele é uma arma. É uma arma que nós temos
para impedir o diabo de se infiltrar e provocar amargura, provocar rancor nas pessoas. Entendido? Finalizando já. É desculpa ou é perdão? Tanto faz. Tem diferença? Tem. Cristão não pede desculpa. Cristão que pede desculpa é fajuto. É cristão do Paraguai, tá? Cristão pede o quê? Perdão. Desculpa tu pede quando tu bateu na pessoa sem querer. Tu tá passando com uma bandeja e bateu nela assim. Me desculpa, sabe? Tu entrou numa rua errada, daí tu, me desculpa, entrei na rua errada, vou fazer a volta aqui. Tu pede desculpa assim, quando tu tá andando no mercado com o carrinho e tu, sem querer, tu encosta no carrinho da outra pessoa. Me desculpa, vou desviar aqui. Aí tu pede desculpa. Quando é ofensa, quando é pecado, quando é dívida, nós pedimos perdão. Essa é a palavra bíblica, perdão. Muda isso. Quando tu pede desculpa, tu tá dizendo, me desculpa, tira a culpa de mim. Nós não deixamos de ter culpa. A única coisa é que a penalidade sobre aquela nossa culpa foi colocada em Jesus. A nossa culpa, quem carregou foi o Senhor. Mas nós não pedimos para a pessoa nos tirar a culpa, não é desculpa. É perdão. Entendeu? Se tu tiver alguma dúvida, comenta aí. Tem alguma questão? Bota aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Tem alguma discordância? Coloca aí também. Vamos conversar. Esse é um assunto que eu não brigo por ele. Eu perdoo. Tá legal? Um abraço para vocês, fiquem com Jesus e até a próxima.